Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos considerar esses primeiros 7 versículos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versos 1 a 7. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta e em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso perante Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e a ela, Senhor, nos submetemos, pedindo que Tu considere a nossa fraqueza, a nossa debilidade, considera, Senhor, ó Deus, que somos pó. Ó Deus, e fala conosco segundo a sua muita misericórdia e bondade, Senhor, para nos amoldar, Senhor, para nos transformar, ó Deus, para nos renovar nesta manhã. Nós necessitamos do lavar da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, portanto pedimos, Senhor, afasta de nós todo preconceito, ó Deus, toda mentalidade natural, Senhor, ó Deus, seja tudo subjugado debaixo da sua santa e poderosa palavra. Nós pedimos no nome glorioso e eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Ontem nós estivemos aqui reunidos com os varões e por uma coincidência, né? Aparentemente coincidência, mas sabemos que espiritualmente não há coincidência. E o Senhor, né, vai nos falar hoje nesse texto. Os irmãos têm acompanhado que eu estou fazendo uma exposição da primeira epístola de Pedro, sequencial. Então, calhou hoje de nós vermos esse assunto da família, assunto do casamento. Ontem tocamos algumas coisas sobre esse assunto, na reunião dos homens, dos varões. Mas agora nós vamos tratar de uma maneira mais aprofundada sobre esse assunto da autoridade e submissão no casamento. É um assunto, irmãos, que nos nossos dias em que a mentalidade humana, secular, tem permeado os púlpitos, né? Cada dia que passa, mais as pessoas tentam adaptar, atenuar, distorcer a palavra de Deus para que ela se adeque ao pensamento natural humano.
Então, assim, irmãos, os irmãos me suportem, mas talvez algumas mentes mais sensíveis, mais melindradas, podem ficar chocadas ou até mesmo escandalizadas com o que nós vamos tratar. Mas, na condição de alguém que serve a Deus, eu não posso cuidar em agradar ninguém se isso implicar em diminuir, distorcer ou adaptar a palavra de Deus. Amém? Amém? Então, que o Senhor conceda graça a todos nós, para que ouçamos com um coração adequado, ouçamos como aqueles que aprendem, ouçamos com mansidão, tanto que a palavra de Deus nos manda receber com mansidão a palavra em nós enxertada, porque a palavra de Deus é a única que pode salvar as nossas almas. E o Senhor quer salvar a tua alma e a minha alma do secularismo, do pensamento humano, do pensamento natural, do politicamente correto. Isso é uma peste que tem atormentado, eu creio que é uma característica dos tempos finais, né? Onde o homem é colocado no centro, o homem é poupado da verdade, porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que não creiam na palavra, para que não sejam transformados, para que não sejam salvos. Veja, a palavra de Deus, ela não pode ser adaptada, diminuída, para se encaixar em conceitos humanos. Jamais, irmãos. Então, recebamos a palavra tal como ela foi entregue por Deus a nós. Amém? Então, aqui é um assunto que tem sido combatido, porque, como eu falei, o diabo sabe muito bem do poder e do valor da palavra de Deus. Então se tenta diminuir o seu valor, o seu alcance, a sua eficácia, mas a palavra de Deus viva, permanece para sempre. Ninguém pode resistir. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Então aqui, irmãos, nós vemos que esse assunto ele não está fora do contexto de toda a epístola de Pedro, da primeira epístola de Pedro. Nós temos visto, desde do capítulo 2, verso 11, até o final da epístola, o apóstolo ele vai tratar do assunto dos relacionamentos. E qual que é o sentimento, a mente, o entendimento que deve prevalecer em todos os tipos de relacionamento? Nós sabemos, irmãos, que Deus é um Deus ordeiro. Amém? Deus é um Deus ordeiro. Ele criou o universo e organizou o universo todo, numa cadeia de autoridade. Então, como nós vemos lá em Romanos, capítulo 13, toda a potestade, toda a autoridade procede de Deus. De Deus emana toda a autoridade. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Então, obviamente que o casamento não ficaria de fora desta ordem de Deus. Deus criou essa ordem no universo e isso prevalece em todos os relacionamentos. Nós vimos o relacionamento dos cidadãos com as autoridades civis, no capítulo 2, a partir do verso 11. Depois nós vimos o relacionamento entre servos e senhores, ou contextualizando para a nossa realidade, que nós, pelo menos aqui no Brasil, não existe essa questão de escravos e senhores. Então nós vimos que esses princípios que tratam do relacionamento dos servos e senhores são aplicáveis nas nossas relações de trabalho, funcionários e patrões.
Em todos os tipos de relacionamento, nós temos que observar que Deus estabeleceu autoridade e submissão, para que pudesse haver vida. Não existe vida no caos, irmãos. Se você não observa isso, se estabelece o caos em qualquer relacionamento. O anarquismo é uma teoria satânica, porque o diabo, ele é aquele que gosta do caos, da confusão, da inversão, da desordem. Isso é, vamos dizer assim, a especialidade de Satanás. Amém, irmãos? Amém. Por que então será que o casamento ele estaria de fora desta ordem de Deus? Sendo o casamento, talvez, dos relacionamentos naturais, o mais sublime que Deus estabeleceu? Não é mesmo? Deus estabeleceu o relacionamento conjugal como o mais importante. Tanto que ele diz, o escritor aos Hebreus, diz no capítulo 13 de Hebreus, venerável seja entre todos o matrimônio. Então Deus tem grande consideração pelo matrimônio. E se ele tem essa consideração tão grande, acima de todos os outros relacionamentos, tanto que o relacionamento conjugal, ele deve ser espelhado no supremo relacionamento, modelo que é Cristo e a igreja. Então, obviamente que o relacionamento conjugal não ficaria de fora deste padrão divino. Amém, irmãos? Então, ao longo dos séculos, especialmente nos nossos dias, o relacionamento conjugal é combatido e a autoridade, a cadeia de autoridade que Deus estabeleceu é relativizada, é distorcida. Eu já ouvi cada bobagem, irmãos, que chega a doer os ouvidos. Eu já ouvi um pastor dizendo na televisão que nós não podemos levar Paulo tão a sério assim, quando ele fala acerca do papel da mulher no casamento. Quem será que nós devemos levar a sério? O santo apóstolo ou um xarope desses dias? Veja em 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então vejam que há uma ordem: Deus, Cristo, o varão e a mulher. Isto, irmãos, obviamente que não diz respeito, nós vamos ver isso analisando 1 Pedro 3, que isso não tem, aqui não está em tese, em voga, o valor de cada um desses entes. Aqui não é uma cadeia de valor, de importância, mas é uma cadeia de autoridade, de ordem que Deus estabeleceu no universo. Amém? Amém. Voltando aqui em Pedro, ele começa com a palavra semelhantemente. Semelhantemente vós mulheres. Semelhante ao quê?
Qual que é o tema que eu falei, que nós estamos vendo desde o versículo 11 do capítulo 2? O tema de autoridade e submissão. Então ele está introduzindo aqui agora um assunto, continuando o mesmo assunto de autoridade e submissão. Então, semelhantemente, ele quer dizer assim como os cristãos devem se submeter às autoridades civis, assim como os servos devem se submeter aos seus senhores, as esposas devem se sujeitar aos seus maridos. Semelhantemente, é isso que significa. Nós vemos aqui que existe também parece uma desproporcionalidade, porque aqui nesses 7 versículos o apóstolo dedica 6 às mulheres e 1 aos homens. Aí talvez alguma irmã mais tomada por um sentimento feminista pode dizer assim: nossa, mas 6 contra nós e 1 contra os homens? Por que isso? Podia ser 3,5 para cada um, para ficar igual. Irmãs, melhor dizendo, pensa numa coisa: Deus sempre honra mais os fracos. Isso é uma bênção, irmão. É uma bênção Deus querer dedicar 6 versos para vocês e 1 para os homens. Você deve entender como o zelo de Deus, o amor de Deus por vocês. É uma bênção de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, não há nenhuma desproporcionalidade, até porque nós vamos ver que a contundência é a mesma nesses 2 versículos. Então ele está dizendo, semelhantemente, ou seja, seguindo o exemplo de Cristo. Cristo foi sujeito enquanto esteve como homem. Isso faz parte da perfeição da sua humanidade. Ele também foi sujeito à autoridade quando ele tinha ali em Lucas o registro da sua infância e adolescência, e diz que em tudo ele era sujeito aos seus pais terrestres, em tudo. Então não há nenhum demérito em ser sujeito, porque nós temos a pessoa mais sublime do universo, mais poderosa, aquele que ele mesmo fez o universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é o nosso exemplo de submissão. Então qual que é a dificuldade em nós sermos submissos? Toda dificuldade em se submeter, ela procede da nossa natureza caída, que não está suficientemente morta. Márcio começou aqui a reunião falando sobre a operação da morte. Deixa a morte operar na sua carne, na sua rebelião, na sua rebeldia, na sua insolência. Porque só assim que vem a vida. Jesus, ele se tornou o autor da salvação de todos aqueles que nele creem, porque ele foi aperfeiçoado na obediência. Irmãos, o Filho de Deus, Hebreus capítulo 5, foi aperfeiçoado na obediência. Quanto mais nós. Amém? E é interessante que aqui, essa palavra semelhantemente, no original, na língua que foi escrita no Novo Testamento, ele podia usar 2 palavras. Uma, que eu não vou aqui tentar falar, né, porque malemanas falam brasileiro, a primeira delas significa exatamente igual. Mas essa palavra aqui é katos, que significa semelhantemente, ou tem semelhança, mas não é exatamente igual.
Por que ele usa essa palavra mais atenuada? Ou melhor, ele não usa esse termo cacos. Ele usa um outro termo que não é tão enfático como esse termo grego, que significa exatamente da mesma maneira. Porque, irmãos, a submissão que cabe às mulheres não é exatamente igual à submissão em que um servo deve a seu senhor. Então, aqueles intérpretes mais malandros das escrituras, que querem interpretar para o seu proveito, pode dizer assim: olha, mulher, está escrito aqui, ó, semelhantemente. Então, como o servo deve se submeter ao seu senhor, você deve se submeter a mim como a um senhor. Você é a serva, eu sou o senhor. A mente humana, irmãos, é capaz das interpretações mais toscas para extrair proveito para si mesmo. Nós já temos nas escrituras o exemplo dos fariseus. Eles interpretavam as escrituras para tirarem proveito, não é mesmo? Olha, está escrito, eu posso repudiar minha mulher por qualquer motivo. O Senhor falou: não é por aí. O que ele apontou? O princípio lá no princípio, e o princípio também como regra. Amém? Então nós devemos observar, irmãos, o princípio da palavra de Deus e não as interpretações humanas. Na reunião de varões ontem nós vimos isso. Nós precisamos ser libertos da mentalidade natural. Nós devemos pensar biblicamente. Amém? Isso é inteligência espiritual. Você pensar biblicamente, não pensar segundo padrões e conceitos naturais. Para o conceito natural, um inocente ir à cruz por indignos pecadores era uma loucura. E foi a proposta do diabo pela boca de Pedro, agora convertido, graças a Deus. Nós vemos aqui pelas escrituras esse mesmo Pedro que disse, sob influência de Satanás: não te faças mal, Senhor, não vá a Jerusalém, não padeça nas mãos dos principais, dos sacerdotes, não morra na cruz, não sofra. Esse mesmo Pedro diz agora: porque é coisa agradável que alguém padeça injustamente. Irmãos, que conversão maravilhosa desse homem. Amém? E da mesma maneira, Deus quer converter a sua mente, a minha mente, da mente do Pedro antes da cruz, para o Pedro depois da cruz. Amém? Essa mente que não contesta, que não duvida das intenções de Deus, essa mente que não acha incoerência em Deus. Irmãos, lembre-se que a sabedoria de Deus é maior do que a dos homens. Muitas coisas nós não podemos compreender com a mente natural, e nós temos apenas uma coisa a fazer: acatar pela fé, porque está escrito. Amém? Isso é suficiente para nós. Então, ninguém deve imaginar que a submissão da esposa ao marido é igual à submissão de um servo a seu senhor. O marido não é senhor da sua esposa no sentido de que ele a domina, que ela pertence a ele, e ele pode fazer dela o que quiser para o seu bel prazer. Isso não é bíblico. Mas qual que é a semelhança pretendida aqui ao usar essa palavra semelhantemente em vós, mulheres? A semelhança está no motivo da submissão à autoridade do marido. E qual que é esse motivo? Verso 13 do capítulo 2. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por
ele se refere ao motivo da submissão. É por amor ao Senhor. E também, essa semelhança está no alcance desta submissão. Qual que é o alcance? Capítulo 2, verso 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Aí já começa a complicar um pouco, né? Eu tenho que me submeter a um marido mau? Sim. Infelizmente, irmãos, ou felizmente, esta é a ordenação do Senhor. Então, semelhantemente se aplica também à extensão da submissão da mulher. Não é a todos os homens. Uma vez eu ouvi um irmão, até um irmão respeitável, falando que todo homem é a cabeça da mulher. Eu fiquei pensando, então a mulher é uma besta que tem várias cabeças. Não. O cabeça da mulher é o seu marido. Amém? Não todos os homens são cabeça da mulher. Então, irmãos, o alcance dessa aplicação é que a mulher deve submeter aos maridos ideais e os não ideais, aos bons e aos maus, ao que pendura a toalha, ao que deixa jogado dentro da cama, molhado. Todos. Essa postura da mulher independe da qualidade do marido. Mas marido, fica tranquilo que vai chegar a sua vez também. Essa semelhança pretendida também diz respeito à postura, que está no versículo 18, ainda no versículo 18. Sujeitai-vos com todo o temor. Então essa sujeição ela é feita em temor. Temor a Deus, subentendido, e também o temor não no sentido de medo do marido, mas aquele temor no sentido de não querer desagradar o marido. Obviamente, irmãos, nós sabemos que eu mesmo me incluo aqui. Esse é um padrão excelente, um padrão alto, mas é o padrão. E nós devemos perseguir o padrão. Amém. Não nos acomodar àquilo que nós achamos que é o suficiente. Amém? Amém. Então veja, a nossa opinião não importa. Não importa. Geralmente a palavra de Deus vai contra as nossas opiniões. Né? Geralmente é assim. Quase sempre. Quase sempre o padrão é alto demais. E é bom que seja assim. Para que nós olhemos para nós, vejamos a nossa falência, a nossa indignidade, a nossa incapacidade e nos lancemos aos pés daquele que pode nos tornar aquilo que Ele mesmo planejou que fôssemos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E Ele diz aqui, vós mulheres. Aqui Ele está falando, se dirigindo às mulheres casadas e a todas elas. Todas elas devem se submeter de bom grado à liderança do marido no casamento. E a ideia aqui é de uma submissão espontânea. Quando nós fazemos alguma coisa de mau grado, gemendo, contrariados, isso não tem valor para Deus. Eu tenho um primo, ele tinha um pai muito severo mesmo. E às vezes esse pai dele, que é meu tio, dava uma ordem para ele e ele fazia tudo quanto é conjuros, sinais de reprovação, de ódio, e não vou fazer aqui porque não convém, mas o pai não estava vendo, e ele ia lá e obedecia, mas obedecia na força do ódio. Isso não tem valor.
maneira nenhuma. Nós devemos fazer de bom grado. Nós devemos dizer sim, Senhor, na sua palavra. E obedecer com um coração manso, com gratidão, com temor. Amém? Ele diz: vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Essa palavra que ele usa aqui, hipotasso, em grego, essa palavra é largamente usada no Novo Testamento. Por exemplo, vamos ver algumas poucas citações aqui, para que a gente entenda que esse é um padrão que é inegociável. Quando a palavra diz, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, ele usa uma palavra que não cabe atenuação, não cabe uma flexibilização. Quando fala sujeitas, é sujeitas mesmo. Não é sujeitas quando convém, quando o marido é legal, quando a sujeição não requer nenhuma perda. Não é ser sujeita quando é conveniente, não é isso. Por exemplo, Jesus na sua infância, já foi citado aqui, Lucas 2:51, em tudo ele era sujeito. Veja aqui também Lucas capítulo 10, mais uma citação desta mesma palavra usada por Pedro, Lucas 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Hipotasso, mesma palavra. Romanos 13, que eu citei também, versículo 1, toda a alma esteja sujeita, hipotasso, a autoridades superiores. Quando se refere também à sujeição dos servos para os senhores. E agora, ele está usando a mesma palavra em relação à sujeição das mulheres aos seus maridos. Será que dá para relativizar ou flexibilizar, neste caso, essa palavra? Você já viu alguma situação em que os crentes se sujeitam aos demônios? Você já viu alguma situação em que os senhores se sujeitam aos servos? Existe, irmãos? Então aqui também não dá para adaptar, infelizmente. Eu falei, as mentes mais sensíveis podem ficar meio griladas, mas nós não temos opção. Então nenhuma dessas relações de submissão à autoridade, ela pode ser flexibilizada, pode ser invertida. E nós temos que lembrar, como eu já falei, irmãos, que a submissão à autoridade, ela é coerente com a igualdade de importância, dignidade e honra. Não significa que a mulher seja inferior em importância, em dignidade e em honra. Jesus, ele era submisso tanto aos pais na terra, quanto era submisso ao Deus Pai. Amém? Veja, quem são mais estimados por Deus? Os crentes ou as autoridades civis ímpias? Quem é mais estimado por Deus? E Deus manda aqueles seus estimados se submeterem às autoridades civis ímpias. Então veja, irmãos, aqui nós não estamos tratando de dignidade, de importância e de honra. Nós estamos tratando de um padrão, de um modelo que Deus, na sua soberania, estabeleceu na sua palavra. Amém? E nós não temos nenhuma opção a não ser nos submeter a este padrão. Amém? Nós vimos ontem, citando lá em Provérbios, não me lembro agora se era no 13 ou no 5, nós vimos que em
observar os mandamentos de Deus, a grande honra. A honra que nos é devida, que nos cabe o melhor, é a honra de nos submeter à sabedoria de Deus na sua palavra. Amém? Guardar os seus mandamentos. Então jamais pense, irmã casada, ou a que pretende casar, jamais pense, jamais acolha na sua mente, jamais agasalhe esse pensamento de que você é inferior em importância, dignidade e honra. Diante de Deus todos temos o mesmo valor. Essa é uma questão de ordem que Deus estabeleceu no universo, e nós não estamos fora dessa ordem. Amém? Outra coisa, exercer autoridade não significa ser autoritário. São coisas diferentes. Alguns homens acham que exercer autoridade é ser autoritário. Isso não é o sentido de exercer a autoridade. Lembre-se que um modelo de autoridade é sempre um modelo perfeito e excelente de Jesus Cristo. Ele é o modelo de autoridade. Aquela autoridade servil. Não é aquela autoridade de déspota. Não é aquela autoridade egoísta que tira proveito no exercício da autoridade. Não é isso. Tem gente que conhece homens, que conhece decora todos os textos que falam da mulher ser submissa. Ele tatuou na memória dele para poder esfregar na cara da mulher. Olha, você está anos-luz de distância do modelo de Cristo. Se você faz isso. Não é assim. Amém? Então, o casamento, nós sabemos, irmãos, que não se resume a comandos e obediência a comandos. Isso não é casamento. Casamento, ele é uma instituição que Deus criou, que tem um propósito de, como todas as coisas criadas por Deus, de dar glória a Deus. Você só vai funcionar no seu casamento como uma equipe, uma equipe de dois feito um, que dão fruto, que dão honra a Deus, se você tiver na sua mente o conceito certo de casamento. Então, da parte da mulher, a sua submissão se revela no respeito à liderança do marido e um reconhecimento de que a responsabilidade final é dele. Então a mulher deve respeitar a liderança do marido. Isso não significa que a mulher não tenha voz, que ela não possa falar, opinar, de maneira nenhuma, irmãos. O casamento, ele é como uma equipe que Deus estabeleceu, onde ambos têm seus papéis, têm sua importância, e cada um deve funcionar naquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra. Amém? Quando há uma inversão, quando a mulher assume a autoridade, assume a liderança do lar, nós estamos vendo aqui uma inversão dos papéis que Deus estabeleceu nas Escrituras. Lembra? Quem é o autor da inversão e do caos? É o diabo. Nós vemos muitos exemplos nas Escrituras, quando mulheres, começando com a mãe de todas, Eva, o que ela fez? Ali nós vemos um duplo erro. Eva assumindo um papel que não era dela e
não se omitindo no seu papel. O resultado está aí, ó. Né? Morte, separação de Deus, sofrimento. Esse é o resultado quando nós invertemos aquilo que Deus estabeleceu. Então, se você quer ter uma família frutífera, filhos abençoados, filhos crentes, você jamais deve abrir mão da verdade das Escrituras. Jamais. Não adapte a palavra de Deus aos seus conceitos naturais, porque o final é tragédia. Isso é certo. Aí ele diz assim: se alguns não obedecem à palavra, alguns maridos não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Se alguns não obedecem, aqui ele está dizendo a respeito dos incrédulos, dos maridos não convertidos, não obedecem à palavra. São aqueles maridos que são caracterizados pela desobediência ao Evangelho. E como que eles são ganhos? Sem palavra. Está aqui no final do versículo 1. Sejam ganhos sem palavras. Ou seja, não é pela pregação contínua do Evangelho. O autor bíblico, acho que Salomão, falou sobre a mulher rixosa, né? É como uma goteira que vai pingando até levar o camarada à loucura. Então, irmãos, algumas coisas, claro que isso não significa que a mulher nunca possa pregar o Evangelho para o marido. Não é isso, o marido descrente. Mas que maiormente ele é ganho sem palavra. Ele é ganho observando o procedimento dessa mulher. Amém? Amém. Sem palavra. Então, pelo seu padrão de vida cristão, casto, cheio de temor, ele observar isso, ele vai observando isso, e aquilo vai tocando na sua consciência. Amém? Isso também, irmãos, muitas vezes funciona em outros tipos de relacionamento. Muitas vezes o Senhor requer de nós mais testemunho e menos palavra. Claro que a regra de Deus é que a pregação do Evangelho é o meio pelo qual o Senhor opera conversões. Mas aqui ele está dizendo que no relacionamento entre marido e mulher, quando o homem é descrente, ele é ganho mais pelo testemunho do que pela pregação constante da mulher. Então, se você, mulher, tem um marido que não é o que você desejou, que você não é o ideal que você tem de marido, se você se cala e obedece a palavra de Deus, isso vai te levar a orar mais e depender menos das suas estratégias. O conhecimento dessa palavra e a aplicação dela vai te levar a orar mais e a fazer menos. Amém? Menos estratégias, mais oração e mais testemunho. Tem mulheres que são verdadeiras estrategistas para alcançar os seus objetivos. Criam situações, criam verdadeiras arapucas para os maridos, para que eles façam aquilo que elas querem. Olha, irmãos, uma coisa que ontem levou nós a temermos muito a Deus na reunião de varões, é o conhecimento que nós devemos ter de que Deus nos sonda. Não pense você, mulher, que você vai usar de estratégias humanas, naturais, para levar o seu marido a fazer o que você quer. Não pense que essas coisas estão
desapercebidas diante de Deus. Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece os pensamentos antes que eles se convertam em palavras. Na verdade, a estultícia, a malandragem, o maquinar que as mulheres muitas vezes fazem para que seus maridos façam o que elas querem e não se submetam a eles, na verdade é uma rebelião contra Deus. E você está intentando contra a ordem que Deus estabeleceu. Então veja, toda rebelião contra a autoridade instituída por Deus, ela é, em última instância, uma rebelião contra o próprio Deus. E nós sabemos, irmãos, o fim dos rebeldes qual que é. Nós sabemos qual é o fim dos rebeldes. Então, se você conhece a maneira de Deus agir, por que está escrito isso aqui, irmãos? Para que nós saibamos como Deus age. Se eu sei como que Deus age, eu não vou orar para que aconteça uma coisa diferente do que já está estabelecido nas Escrituras. Deus diz, será ganho sem palavra. Então eu não vou usar nenhuma estratégia de palavras. Eu vou orar em cima da palavra de Deus. Eu vou orar para que Deus cumpra a sua palavra. Então saber como Deus age nos faz orar mais e melhor. Amém? Amém. Eu sei como Deus age. Então não adianta eu arrumar estratégias ou orar para que Deus haja de uma outra forma que Ele já estabeleceu na sua palavra. Eu tenho que me submeter ao que Deus estabeleceu. Amém? Então veja, isso aqui, irmãos, é uma coisa tão maravilhosa, essa ordem que Deus dá às mulheres, para que pelo seu porte, pelo seu procedimento, ganhe o seu marido sem palavras, que isso chega a tocar até pessoas fora do casamento. Outros incrédulos, ao observar o procedimento das suas mulheres, das mulheres crentes, são igualmente tocados. Isso extrapola o âmbito do casamento. Amém? Então isso serve para todas as mulheres, né? Mesmo a mulher que tem um marido crente, saiba que o seu bom procedimento está servindo de padrão, de modelo, para tocar a consciência de outras pessoas que não conhecem o Senhor. Considerando a vossa vida casta em temor. Essa palavra considerando aqui significa observando. Irmãos, não há ambiente onde nós somos mais observados do que o casamento, não é mesmo? Parece que o cônjuge, ele lê até pensamento, uma coisa terrível. Você está pensando nisso, né? E trava mesmo. Como é que elas fazem? É o maior conhecimento que pode haver entre duas pessoas, entre dois seres humanos. É o casamento. Às vezes aquele cônjuge não está nem pensando, e quem está pensando é a mulher. Isso aí já aconteceu comigo. Considerando, então, observando a sua vida casta. Esse aqui, temor, irmãos, considerando a vossa vida casta em temor. Aqui não é medo, né? Se a esposa tem medo do marido, tem alguma coisa muito errada aí. O temor aqui é o temor a Deus, subentendido, e o temor de desagradar o outro. Esse é o sentido. Amém? Como também está mesmo no sentido de 2,18, em relação aos servos e senhores. É o temor de desagradar, não é o temor de ser castigado. Irmãos, há tantas distorções que dá vontade de, sei lá, de sair correndo na rua.
Há maridos que pensam que a eles cabem o castigar a mulher. Não fisicamente, né? Mas dá um castigo, vai ficar de castigo aí. Uma semana sem shopping. Marido, você não foi dado para castigar sua mulher. Ela é sua companheira. A responsabilidade sua é de nutrir e cuidar. Ninguém aborrece a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta. Essa vida casta aqui é uma vida isenta de corrupção moral. Amém? Casta aqui vem de castidade, de você estar privado ou afastado da imoralidade. Essa vida casta é a vida que se espera da mulher crente. E isso, irmãos, alcança todas as esferas naturais da vida da mulher, inclusive a vestimenta. A castidade da mulher é manifesta também de como ela se apresenta em público. Infelizmente, irmãos, é coisa que é até vergonhoso de eu estar falando aqui, mas aprove a Deus me designar para essa tarefa em glória. Muitas vezes tem irmãs que você fica constrangido de olhar para qualquer coisa além dos olhos dela. Aí você começa a olhar só para a face da irmã, porque se Deus me livre, se eu puder olhar, por conta da falta de compostura no vestir. Mulher, o seu corpo só tem um interessado: o seu marido. Amém? Amém. Você deve cobrir o seu corpo e descobri-lo só para ele. Não interessa para nenhum outro homem. Amém? Amém. Isso é parte da vida casta. E o efeito, irmãos, desta vida casta é um efeito poderosíssimo. Isso vai fazer com que o homem descrente seja tocado na sua consciência. Ele vai ver aquela devoção da mulher, aquela santidade da mulher, e vai falar assim: o Deus dessa mulher é o Deus verdadeiro. Essa devoção que ela tem, certamente não é vã. Não é à toa que ela teme tanto esse Deus. É o Deus verdadeiro. É assim que ele conhece o Deus dela. Pela devoção, pela vida casta, pelo temor dela. Amém? Agora, se ela não teme a Deus, se ela é maledicente, se ela se porta com indecência, como que isso pode tocar a mente do marido? Jamais tocará. Alguém, irmãos, talvez a pessoa pense assim: o marido descrente é bom, né? Ele tem uma mulher casta, temente, uma mulher submissa. Alguém pode pensar, irmãos, que o marido descrente, ele se beneficia egoisticamente de uma mulher submissa. Mas, irmãos, é impossível que uma virtude cristã produza pecado em alguém. Não é possível isso. Não é possível que uma mulher que teme a Deus e porque ama o seu Senhor, ela se submete a um marido que às vezes é mau para ela. É impossível que essa atitude dela, que está fundamentada no temor a Deus e no amor a Deus, vai provocar nele um sentimento de pecado. Agora eu vou me aproveitar dessa mulher do jeito. É impossível, irmãos. Deus não age assim. Sempre a virtude cristã vai provocar no outro
um sentimento de temor a Deus, nunca de pecado. Amém? Então não pense, mulher, que o teu marido vai tirar vantagem da sua submissão. Não. Isso vai tocar nele, para que ele também tema a Deus. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Essa palavra enfeite aqui é cosmos, no grego, que é a mesma palavra de onde procede a palavra cosméticos, que as mulheres tanto gostam dos cosméticos, creminhos e tal, os negócios, shampoos, né? Esmalte, batom. O enfeite delas não seja o exterior. Aqui, irmãos, esses versículos 3 e 4, eles vão falar da proeminência do espiritual sobre o natural. Amém? Está falando aqui, irmãos, que o que importa para Deus não é o que é aparente. Aqui não é uma proibição como muitas denominações que têm usos e costumes rígidos, usam esses versos, entre outros, para impor às mulheres usos e costumes em relação à aparência. Irmãos, não existe isso. A única coisa que Deus recomenda, isso é um princípio, não é uma lista de regras, não é um código de regras, não é isso. A única coisa que Deus existe é a moral, é ter uma vida casta, é a decência. É isso que Deus requer das mulheres. Não é proibido vestir saia, é proibido vestir calça, nada disso. Aqui quando fala frisado nos cabelos, está dizendo que as mulheres devem usar determinados tipos de corte de cabelo, não é isso. Não está dizendo que elas não podem usar joias, adornos. Não. Nem que elas possam se vestir elegantemente, vestidos bem compostos. Inclusive é recomendável que as pessoas se vistam com elegância, com decência, não há nenhum problema nisso. Mas o Espírito Santo está nos dizendo aqui, o que importa para Deus não é o exterior, porque o exterior se corrompe, mas o interior se renova. Amém? Lá em Provérbios capítulo 31 fala que enganosa é a beleza e vã a formosura. Não é mesmo? O camarada casa com aquela mulher maravilhosa, linda, né? As medidas perfeitas. Vai ficar assim para sempre? Hã? Não vai. E aí? Quando vierem os anos, implacáveis como são, Senhor, leva essa e me dá uma mais nova. Não, irmãos. Você, como homem de Deus, deve dar valor àquilo que Deus dá valor. Que é o incorruptível traje. É o homem interior. Esse interior não se corrompe, mas ele se renova de dia em dia. Amém? Quanto mais os anos passam, mais essa mulher vai ser gloriosa, mais ela vai ser temente, mais ela vai ser aprovada por Deus. Amém? E nós, como maridos, devemos contribuir para isso. Amém? Então, versículos 4 e 5 nos falam de que o que Deus se importa é com aquilo que tem valor eterno, não atentando
nós para as coisas que se veem. 2 Coríntios capítulo 4. Porque as coisas que se veem são temporais. Enganosa é a beleza, vã a formosura. Mas aquilo que permanece para sempre, isso tem um valor eterno. Amém? Então valorize o que Deus valoriza. Amém, irmãos? Amém. Aí ele fala, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Aqui nós vemos que nós vemos a importância da fé das mulheres. Ele está mostrando as mulheres do passado que esperavam em Deus. Isso aqui é o exercício da fé. Amém? A mulher tem que ter fé, que se ela cumprir o que Deus está falando, Deus vai agir em seu favor. Isso é fé, irmãos. Esperar em Deus é fé. Acontece que muitas vezes nós julgamos que a espera é longa demais. Então queremos dar uma mãozinha para Deus. Fazer coisas, usar de estratégias, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, mas no nosso tempo. As mulheres devem esperar em Deus como faziam as mulheres do passado. Esse tempo verbal aqui, assim se adornavam também antigamente essas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Esse tempo verbal aqui indica uma postura constante dessas mulheres. Seja qual for o tempo que Deus levasse para cumprir aquilo que Ele prometeu, elas sempre se adornavam com o espírito manso que era. Esse é o adorno que a mulher deve buscar, usar. É o adorno do espírito manso que é. Mansidão. As mulheres devem ser mansas, não briguentas, não rixosas, e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Aqui nós vemos que há uma relação entre estar sujeita com a beleza interior, que está dizendo aqui, do enfeite interior delas. Então o enfeite interior delas é manifesto na sua quietude e na sua mansidão. Então, a confiança da mulher, o esperar em Deus, produz a beleza de um espírito manso que a faz capaz de se submeter à autoridade do marido, sem medo de se prejudicar. Irmãos, o homem, o ser humano é assim, ele quer levar vantagem. Mas e se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? A mulher que tem fé em se submeter ao marido, ela não tem esse sentimento de levar vantagem. Tem maridos que têm que fazer longas negociações com as mulheres para poder dirigir a sua casa. Tem que prometer mundos e fundos para que a mulher se submeta. Será que esse é o padrão das Escrituras? Será que é uma troca que se espera aqui? A alegria de estar cumprindo a vontade de Deus deve ser a nossa maior motivação, irmãos. Em tudo que o Senhor nos mandar fazer. Porque foi essa a motivação do Senhor Jesus de ir à cruz. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta. Como filhos de Deus que nós somos, maridos e mulheres, somos filhos de Deus. E não há maior alegria para o filho. Não é mesmo? Todo mundo já foi filho. E é filho. De que o pai fala assim, muito bem, meu filho. Receber a aprovação do pai, a energia do pai. Essa
Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, e não temendo nenhum espanto, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Como Sara obedecia a Abraão. Então Sara aqui é apresentada como um modelo de submissão piedosa. Aí algumas irmãs podem lembrar de algumas coisas que Sara fez que não era louvável, não é mesmo? Algumas não fariam isso jamais, né? Entregar a escrava. Mas ela fez coisas muito reprováveis. Mas o que o escritor bíblico está destacando aqui, irmãos, é a obediência de Sara a Abraão, como ela lhe chamava Senhor. Então as esposas devem se submeter aos seus maridos da mesma forma que Sara obedecia a Abraão. É a obediência, ou seja, estar sujeita à direção dele, do marido. Imagina, se Sara falasse, não quero seguir aqui, não, está muito seco, eu quero ir lá para onde Ló foi. Graças a Deus que ela não fez isso. Amém? Então, dessa mesma forma, as mulheres devem se submeter aos seus maridos. Então, aqui, Pedro não está se referindo a um episódio isolado da vida de Sara em que ela obedecia a Abraão. Está falando do estilo de vida que ela tinha, da obediência que ela maiormente tinha em relação ao seu marido. E aqui há um galardão, porque ele diz aqui, da qual vós sois filhas. Então veja que essa obediência de Sara gerou bênçãos para ela. Ela foi a mãe de uma grande nação. E aqui fala, da qual vós sois filhas, não no sentido da descendência física de Abraão, mas no sentido da descendência espiritual. Amém? Todos que creem em Cristo são descendentes de Abraão pela fé. Não é mesmo? Então veja, a obediência tem um galardão para a mulher. A obediência ao seu marido, a sujeição ao seu marido. E aqui diz que, aqui diz fazendo o bem. É como se fosse como se Pedro estivesse aqui dizendo assim, olha, se submeta ao seu marido, como Sara se submetia a Abraão, fazendo o bem. Não é para imitar ela nos erros dela, é fazendo o bem. Nós vimos coisas terríveis que ela fez, e que obviamente não ficaram sem consequência, não ficou sem o sofrimento decorrente daquilo, né? Estava lembrando desse episódio de Agar, foi o mais terrível. Veja quanto sofrimento, quanta crueldade que se seguiu depois daquilo. Despedir a mulher e seu filho no deserto para morrer no deserto. Quando o anjo trouxe a notícia de que ela conceberia, ela riu debochadamente. E depois mentiu, dizendo, não ri não, pressão sua. Então não é para nós imitarmos os nossos heróis nos seus erros, não. Inclusive isso, irmãos, é uma amostra da autenticidade das Escrituras. A Escritura não esconde as feiuras dos heróis, dos personagens, por mais importantes que eles sejam, mostra ali que eles também eram pecadores, precisavam da graça de Deus, do perdão de Deus. Da qual sois filhas. Então nós vimos isso, o que significa isso. Então a condição para ser filha de Sara é fazer o bem, submeter ao marido e não temer nenhum espanto. Aqui essa palavra, não temer nenhum espanto, é para vocês não ficarem assustadas.
não ficarem temendo prejuízo. O que eu vou perder em ser submissa? Pense no galardão da obediência e não no prejuízo que você pode ter nos seus egoísmos, nas suas ambições. Amém? O galardão está na obediência, em observar a obediência, a grande galardão, diz as Escrituras. Igualmente vós, maridos, para encerrar aqui, será que eu encerro aqui já a reunião e deixo para próximo os maridos? Vou fazer isso. Vou fazer isso porque senão eles vão ficar com uma repreensão muito pequena. Então, na próxima reunião nós vamos tratar sobre o papel dos maridos. Amém? Amém, irmãs? Eu vou enviar para você, irmão, o áudio. Amém, irmãos? Vamos orar, então. A gente brinca, irmãos, esse assunto. Lembra de muitas coisas engraçadas. Mas, irmãos, é muito sério o que eu estou falando. É muito grave. A observância desses princípios vai gerar vida, fruto na sua família. Enquanto que a não obediência a isso vai gerar morte. Amém? Nós tivemos uma situação recente. Pedir que os irmãos desliguem a gravação. Nós tivemos